em 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 4. Meu Deus, cadê 2 Reis? Minha Bíblia também tem 2 Reis, aleluia. 2 Reis, capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos com você. Segunda Reis, capítulo 4. Eu quero ler com você do verso 8 ao verso de número 17. Aleluias. Santo, santo, santo. Tu és santo, Deus. Você já ouviu o Espírito de Deus sussurrar? Já ouviu o Espírito de Deus sussurrar? Coisa maravilhosa, meu Deus, coisa linda. Aleluias. Sim, Senhor. Aleluias, tu és santo, digno. 2 Reis, capítulo de número 4. O Espírito de Deus é muito gentil, meu Deus. A partir do verso 8 diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, Pai. Sussurra aos nossos ouvidos nesta manhã aquilo que o Senhor quer nos dizer. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, porque nós compreendemos verdadeiramente que nós viemos nesse lugar para ouvir a tua voz. Nós viemos nesse lugar, meu Deus, para ouvir a tua direção, e eu tenho certeza que nenhum dos meus irmãos vieram aqui para me ouvir. Eu tenho certeza que nenhum deles vieram aqui, Senhor, para ouvir vozes humanas, mas vieram aqui para ouvir o teu Espírito falar. Eu me coloco diante do teu altar como um instrumento. Toca-me. Sim, Senhor, toca-me. E exatamente na dimensão que tu me tocares, Deus, assim eu produzirei o som dos céus, para os ouvidos dos teus servos, para o coração do teu povo. Fala, fala nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Esse texto ele é bastante conhecido.
Eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra essa noite sobre esse texto. E o Senhor começou a falar comigo, e eu quero falar com você a respeito da construção de um ambiente. A construção de um ambiente onde profecias serão geradas, onde milagres serão gerados. A construção de um ambiente onde o Espírito de Deus se sinta à vontade para exalar vida. E Deus me levou a esse texto e eu comecei a meditar a importância de ter um ambiente onde o Espírito de Deus se sinta à vontade para exalar vida. E eu começo a aprender com esse texto que nós somos responsáveis por criar tal ambiente. Nós somos responsáveis por criar um ambiente onde o Espírito de Deus se sinta à vontade, onde o Espírito de Deus produza. O Espírito de Deus, ele precisa de espaço para produzir. O Senhor Jesus, a testemunhar do Espírito de Deus, ele diz: o meu Pai trabalha até hoje. É como que se o Espírito de Deus precisasse de uma oficina. É como que se o Espírito de Deus, ele precisasse de um lugar específico de elaborações. Como se ele precisasse de uma sala para elaborar. Tanto é que a Bíblia diz que existe uma sala do trono. E é nesse ambiente que Deus elabora as suas coisas, os seus propósitos, os seus projetos, os seus sonhos. E aquele que sonda a mente de Deus, que é o Espírito Santo, revela talmente aos homens, para que os homens andem na revelação da mente de Deus. Olha que coisa tremenda. O homem que entende isso, a mulher que entende isso, começa a caminhar na dimensão da mente de Deus. E a Bíblia diz: os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos mais elevados do que o teu. E o homem que anda nessa dimensão, ele passa a andar em caminhos altos e pensamentos elevados. Diga comigo: caminhos altos, pensamentos elevados. Caminhos altos, pensamentos elevados. Quem anda, amado, com o Espírito de Deus, anda em caminhos altos, caminhos mais altos, pensamentos elevados. Você entende isso, amém? Quem não prepara um ambiente para o Espírito Santo, vive em caminhos baixos, pensamentos terrenos. É por isso que aflige tanto a alma, porque vive em caminhos humanos e pensamentos humanos. Falarei disso um pouco mais adiante. O profeta Eliseu, como você sabe, eu sei que você conhece a Bíblia, diz amém. Ele é o sucessor do profeta Elias. O profeta Elias foi transladado num redemoinho, subiu aos céus, viu-se cavalos de fogo, carruagens de fogo, e ele foi tomado para Deus, e ali começa o ministério do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, amado, ele nos ensina algumas coisas muito interessantes no seu ministério. Se você ler os versículos anteriores desse capítulo, ele estava com uma mulher muito pobre, viúva. Uma mulher que estava numa condição absurda. E em seguida, em contraste, ele agora já está com uma mulher muito rica. Ambas as mulheres estavam em situações diferentes, mas ambas tinham algo em comum. Elas tinham uma paixão por Deus. Porque, amado, a circunstância não vai deliberar o quanto você vai adorar, se você é rico ou se você é pobre. Quando essa mulher pobre, viúva,
Manda chamar o profeta Eliseu, a do versículo 1 do capítulo 4, né? São duas mulheres no mesmo capítulo, que em contrastes completamente diferentes. Ela diz assim: manda chamar o profeta Eliseu, porque a tua serva é mulher dos filhos dos profetas, e tu sabes que ela agora se encontra em dificuldade. Dizem os estudiosos que essa mulher aqui, ela era a esposa do profeta Obadias. O profeta Obadias foi o homem que escondeu aqueles 7.500 que não dobraram o joelho. Lembra de Elias, quando orou, desceu fogo do céu, e Jezabel queria matar todo mundo, e Elias diz: mataram todos, Senhor. E o Senhor diz: não, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos, eles estão escondidos. Foi o profeta Obadias que escondeu os profetas, e a Bíblia diz que ele não tinha muito para dar, ele gastou tudo que ele tinha para sustentar os profetas. Ele investiu tudo que ele possuía para salvar remanescentes. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? E de repente aquela mulher, ela se encontra em dificuldade. Mas Deus, amado, não deve nada a ninguém. E a Bíblia diz então que há uma multiplicação ali de azeites. Eu não vou falar sobre isso, mas só para você entender. Os filhos dela estavam sendo já cotados para serem vendidos para pagar uma dívida, vendidos como escravos para pagar uma dívida que Obadias havia deixado, porque ele tinha gastado tudo para sustentar. Você pensa que é fácil sustentar 7.000 profetas? Durante um período que não há colheita, durante um período de seca, durante um período de riscos de vida, esse homem se dedicou a guardar os profetas. E agora a sua família se encontra em dificuldade porque ele morreu. E aí está o mesmo homem de Deus com a sensibilidade do Espírito para fazer, amado, o azeite brotar. E diz a palavra de Deus que então ele disse: vai, vende, paga a dívida e vive tu e os teus filhos com o resto por toda a vida. Não foi pouca coisa não, porque é assim que Deus faz. Quando homens de Deus investem na vida de outros homens de Deus, eles deixam um legado para a sua família. E de repente Eliseu está andando, depois desse milagre, porque um legado foi deixado. Ele vai andando a uma cidade chamada Sunem. E naquela cidade havia uma mulher que não aparece o nome dela. Ela é uma mulher anônima. A Bíblia não fala o nome dela, só fala que ela era de Sunem, a sunamita. E diz a palavra de Deus que quando ela, e é muito importante porque melhor do que o seu nome é a sua origem. Diga isso para o teu irmão, só para ele aprender isso. Diga assim: melhor que o teu nome é a tua origem. Amém? As pessoas não precisam conhecer você pelo nome, elas só precisam saber da tua origem. Pegou aí? Aleluia. Eles não precisam conhecer você, eles só precisam saber de onde você é. De repente ela era muito rica, diz a Bíblia, e ela convida o profeta Eliseu para comer pão na sua casa. Ela era uma mulher hospitaleira, ela tinha algo em comum com o profeta. Ela era uma mulher que gostava de comunhão. Pessoas que têm origem, filho, elas gostam de comunhão. Pessoas que querem que o seu nome seja escrito em alto relevo não gostam de comunhão normalmente. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos com a sunamita. Normalmente, amado, pessoas que têm dificuldade com comunhão são pessoas que querem os seus nomes expostos, e por isso elas têm medo da comunhão, porque comunhão normalmente fala de dividir, de compartilhar.
E que normalmente quem quer ter o seu nome escrito na história não gosta de dividir e compartilhar, é egoísta, porque elas querem que o nome delas sejam escritos na história. Então a mulher convida para comer pão, para a comunhão, e já começa bem a história dessa mulher com o profeta, uma história de comunhão. Deus não te chamou para o isolamento, filho. Deus te chamou para o compartilhamento. Pessoas que se isolam, elas perdem a vida duas vezes, porque elas perdem de viver uma experiência profética, e elas nunca serão ninguém. Aquilo que elas tanto desejam ser, elas nunca serão. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? E ali começa uma relação de comunhão com aquela família, o profeta e aquela família. E de repente aquela mulher, ela tem uma percepção espiritual, uma sensibilidade espiritual. Porque normalmente, filho, quem tem disposição para a comunhão tem sensibilidade de identificação. Consegue identificar os profetas. Ela consegue identificar quem são os homens de Deus. No verso 9, ela diz assim: eis que eu tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Você começa a desenvolver uma percepção, você começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual através da comunhão, e aí você começa a identificar. Eu conheci um pastor lá em Limeira por nome Jesus Pérez, e ele sempre dizia para mim a seguinte questão. Ele foi durante um tempo pastor dos pastores lá em Limeira, e ele foi meu pastor. E ele dizia assim: você não consegue conhecer alguém e identificar alguém até que você tenha comido com essa pessoa pelo menos 1 quilo de sal. E eu dizia para ele: pastor Jesus, que coisa terrível. Aí ele diz: mas sabe por quê? Porque comer 1 quilo de sal leva tempo. Irmãos, não se come 1 quilo de sal numa sentada, nem 2, nem 3. Sal a gente come de pitadas, não é assim? Vai um pouco de sal no feijão, um pouco de sal no arroz. Se colocar muito não dá para comer. Quando a gente era criança, eu me lembro, meu Deus, a mãe comprava uns sacões de açúcar assim, e 1 quilinho de sal. O açúcar acabava primeiro, irmãos. E aquele sal durava tanto que a gente ficava até com medo de comer o sal, tanto que durava. Será que ainda presta, mãe? E a mãe dizia: sal não estraga, filho. Sal não estraga. Daqui a pouco meu pai chegava com outro saco de açúcar nas costas, e aquele galão de sal, porque a gente muitas vezes pegava na lagoa o sal natural, aquele sacão de sal assim, e aquele negócio durava, e não acabava. Quando o pastor Jesus disse para mim assim: você tem que comer 1 quilo de sal com uma pessoa para você conhecê-la, aquilo fez todo sentido na minha mente. A sunamita, amado, ela tinha essa disposição para a comunhão, e ela também tinha algo maravilhoso, que era uma percepção espiritual, uma sensibilidade espiritual para identificar a santidade de Deus na vida de uma pessoa. E quando ela identificou a santidade de Deus na vida daquele homem, ela diz assim: nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos construir um lugar. Nós precisamos construir um ambiente. Presta atenção. Para que tudo que tenha na vida desse homem se manifeste. Amados, pessoas que sabem identificar
Elas fazem de tudo para que aquilo se manifeste. Elas não ficam inertes esperando o avivamento. Elas preparam para que o avivamento aconteça. Elas não ficam sentadas num banco olhando assim, esperando que alguma coisa aconteça. Elas preparam o ambiente. Elas começam, amado, a preparar, a construir. Não havia aquele ambiente. Aquele ambiente, aquele cômodo, ele simplesmente não existia. Ela chama o marido e ela diz, e aí eu acho interessante que ela começa a usar uma linguagem dos céus. Para você construir um ambiente profético, você tem que usar a linguagem dos céus. Diga para o teu irmão, para construir um ambiente profético, você tem que usar a linguagem do céu. Há um tanto de gente, amado, usando um tanto de linguajar. Mas para se construir um ambiente profético, você tem que usar a linguagem dos céus. Como diz a Bíblia, cantando louvores, salmodiando em todo o tempo, que haja nos vossos lábios palavras de consolação. Retira toda a murmuração, que haja sempre em você uma palavra profética. Que haja nos seus lábios um linguajar do céu. Se essa igreja começar a utilizar o linguajar dos céus, o ambiente vai ser formado. O ambiente vai ser construído. Ele não existe, mas ele pode existir. Ele pode sair, amado, da estaca zero e vir a existir. Ela diz assim, no verso 10: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama. Esse é o linguajar dos céus. Não tem individualismo. Façamos. Foi assim que Deus criou o homem. O homem é o maior recipiente do Espírito Santo. O homem é o maior ambiente do Espírito Santo. O homem foi criado, querido, como um ambiente para o Espírito Santo de Deus habitar. Essa mulher está usando exatamente a linguagem lá do Éden. Quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e o Espírito habite nele. Essa mulher começa a usar o linguajar dos céus. Façamos e ponhamos. Essas duas palavras, façamos e ponhamos. Deus, quando criou você, Ele disse exatamente essas duas palavras proféticas. E essas duas palavras foram determinantes para você ser um recipiente do Espírito Santo. Façamos e colocamos nele, ponhamos nele o nosso Espírito. Quando você foi elaborado por Deus, você foi elaborado para ser um ambiente aonde o Espírito de Deus possa habitar em você. E Paulo clama isso dizendo, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. Mas essa ideia de um ambiente para o Espírito, essa ideia de um ambiente espiritual, ela nasceu de uma comunhão e de uma percepção. Diga comunhão e percepção. Comunhão e sensibilidade. Diga para ele, comunhão e sensibilidade. Esse ambiente começa a ser idealizado, amado, no meio de comunhão e sensibilidade espiritual. No meio de comunhão e percepção. De perceber o que Deus está fazendo. De olhar, amado, e perceber e distinguir o tempo em que você está vivendo. A sunamita, amado, ela percebe que há um tempo muito escasso, há um tempo muito difícil, mas ela percebe que tem um homem de Deus, que tem um homem diferente, que tem algo diferente, que pode fluir através da vida daquele homem, que pode mudar aquela região, que pode mudar aquele distrito. Quando nós percebemos isso, amado, então nós deixamos o Espírito de Deus nos usar.
Então nós deixamos o Espírito de Deus fazer a obra através das nossas vidas. Então nós começamos a falar linguagem do céu. Amém? Nós começamos a falar linguagens dos céus. No seu dia a dia, que tipo de palavras você tem falado? Deixa eu dizer um negócio para você. Ai. Quando você fala mal da tua igreja, você não está criando um ambiente profético. Ai, você é responsável por isso. Quê? Pastor, não vira disco não, estava bom até agora. Mas é que faz parte da ministração. Está no script, eu dizer isso para você. No script dos céus. Quando eu falo mal do pastor, quando eu falo mal da igreja, quando o meu linguajar não é dos céus, quando eu vivo, amado, indiferente se é santo, se não é santo, quando eu vivo indiferente se é profeta, se não é profeta, o tempo, afinal de contas, dinheiro não falta para a sunamita. A sunamita não tinha problema financeiro nenhum, num contraste com a esposa do profeta Obadias. Irmão, a esposa do profeta sofre. Um contraste direto com a esposa do profeta Obadias. Tem essa mulher que não tem problema financeiro nenhum, mas ela tem a mesma percepção da viúva que não tinha azeite. Sabe por quê? Porque quando você sabe possuir, amado, aquilo que Deus te entrega, existe uma questão muito séria, que é uma questão de você saber diferenciar as coisas, o natural do espiritual. A sunamita, amado, sabia diferenciar muito bem o natural do espiritual. Ela falava linguagens celestiais. Não havia vaidades na vida dessa mulher, querido. Essa mulher tinha muito dinheiro, mas ela não tinha vaidade. Ela falava linguajar do céu. Você sabe que as coisas que roubam o linguajar dos céus é a nossa vaidade. Nós só falamos mal dos outros por nossa vaidade. É a minha vaidade que faz eu falar mal de você. Então, se eu não for vaidoso, eu não vou falar mal de você. Se você não for vaidoso, você não vai falar mal de mim. Você não vai falar mal da igreja. Você vai começar a falar um linguajar dos céus, e fazendo assim você vai começar a criar um ambiente profético nesse lugar. Aleluia, Senhor. Falando o linguajar dos céus. Essa mulher, amado, ela tinha uma simplicidade muito grande. Apesar dela ter recursos financeiros, ela tinha uma simplicidade. Essa mulher representa uma igreja comprometida, dando respaldo para o ministério profético avançar, para o reino ser instituído. Essa mulher, amada, ela tinha uma sensibilidade espiritual muito grande, e de repente ela coloca dentro desse quarto, e aí eu quero chamar a sua atenção nesse ponto. Dentro desse quarto, ela coloca 4 utensílios, eu não sei se você percebeu, mas ela coloca 4 coisas muito simples, mas muito significativas. Essa mulher, ela diz: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ela colocou 4 itens dentro desse lugar: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama fala, amado, de um lugar de descanso. Uma igreja, amado, que promove um lugar de descanso. Coisas muito simples, mas que para um ministério fluir e um avivamento fluir, um ambiente tem que estar preparado. Tem que haver um lugar de descanso, um lugar onde se espera em Deus, um lugar, amado, onde as aflições, a agonia da vida, amado, precisa ser drenada. A cama, amado, é o lugar onde tudo que você vive durante o dia é drenado durante a noite. Quando você põe a tua cabeça no teu travesseiro, todo o teu dia é drenado ali naquele travesseiro. Escoa
Um lugar de descanso. Se uma pessoa não consegue descansar na hora de dormir, ele não consegue descansar nunca mais. Então essa mulher, representando uma igreja, ela prepara uma coisa simples, mas essencial para você continuar na sua jornada ministerial. Um lugar de descanso, um lugar, amado, aonde você vai recompor as suas forças, um lugar, amado, aonde toda a adrenalina do dia vai sair e você vai descansar. A Bíblia diz: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Talvez você tenha andado tão fadigado, ministerialmente falando. Talvez você tenha andado tão fadigado, já tenha até se tornado insensível por causa das muitas coisas que lhe têm acontecido ao seu redor. Há um descanso. Diga para o teu irmão: há um descanso. Diga: descansa o teu coração em Deus. O rei Davi, ele dizia assim: olha, eu deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu tenho um lugar de descanso. Eu tenho um lugar para descansar. Talvez você tenha elaborado tantas coisas que não tem saído do jeito que você tem elaborado. E eu quero profetizar, assim como a sunamita: descansa em Deus. Eu quero que você fale como um profeta para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: o que aflige o teu coração? Descansa em Deus. O que tem afligido o teu coração, igreja? Descansa em Deus. Um ambiente profético também é um ambiente, amado, que promove descanso. Um ambiente profético, amado, também é um lugar que traz paz, que traz sossego, que drena toda a adrenalina que você entrou por essa porta aqui, toda a preocupação que você, toda a inquietação que você entrou aqui. Ah, querido, esse ambiente profético promove esse lugar de descanso para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse Jesus. Há um lugar de descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Há um lugar de descanso nesse ambiente profético. O que tem aquietado? Aliás, desaquietado o teu coração. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Por que você anda tão ansioso pelos acontecimentos? Numa jornada profética você também precisa de uma cama. Numa jornada profética você também precisa descansar um pouco. Descansa em Deus. Você vive tão alerta. Tem gente, amado, que vive tão sem descanso, tão sem paz, que sempre acha que está faltando alguma coisa. É por isso que elas estão na igreja e elas querem estar em outro lugar. Elas estão em outro lugar, elas querem estar na igreja. Elas vão no cinema, mas elas querem estar no teatro. Elas vão no teatro, elas querem estar no mall. Elas vão no mall, elas querem estar em casa. Elas estão em casa, está ruim. Todo lugar que ela chega é uma inquietação no coração. Aquieta-te. Eu venho profetizar para você: aquieta-te. Amado, a pessoa nunca está feliz com o que possui. Ela luta para ter algo. Quando ela consegue, ela quer algo maior sempre. Ela quer algo melhor sempre. Isso não é pecado, querer algo melhor, mas isso pode trazer uma inquietação ao teu coração. Isso vai mexer com os teus relacionamentos. A primeira coisa a ser afetada vai ser a tua comunhão. A segunda coisa a ser afetada é a tua sensibilidade. É por isso que vem à igreja e não sente mais nada. Eu quero que você encontre nessa manhã um lugar de descanso em Deus. Porque esse ambiente é um ambiente profético, foi preparado para você, profeta. Esse ambiente profético foi preparado para você, ministro, ministra do Senhor. Esse ambiente profético, ele foi preparado para que o teu coração saia daqui hoje, amado, acalmado. Eu profetizo um coração calmo. Eu profetizo uma alma curada nessa manhã. As maiores perturbações, elas acontecem quando as pessoas se deitam para dormir. Porque elas ficam preocupadas. Amados, tem pessoas que ficam pensando: e se meu filho morrer?
E se o meu marido morrer, se a minha mulher morrer, e se eu for mandado embora, e se vier um tornado, e se vier uma enchente, e se vier, e a pessoa fica perturbada durante a noite. Há um lugar de descanso em Deus, onde todas as coisas estão no controle. Diga para o teu irmão, todas as coisas estão no controle. Yes. Todas as coisas estão no controle de Deus. O segundo utensílio que ela põe nesse quarto é uma mesa. Não é à toa, queridos, que Jesus também providencia uma mesa. Presta atenção. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em todos os lugares em que Jesus esteve à mesa, alguma coisa aconteceu. As maiores curas emocionais e espirituais aconteceram numa mesa com Jesus. Não pense que você vai receber cura emocional longe da mesa. É por isso que ele instituiu uma santa ceia, para que haja cura na igreja. Longe da mesa não vai haver cura emocional. Você entende isso, amém? Por isso que é muito importante a comunhão entre os irmãos, o sentar à mesa. A mesa tem cura. A comunhão, amado, traz um bálsamo para o nosso coração que nenhuma palavra pode trazer. A mesa tem bálsamo para você, querido. Por isso não se isole dos irmãos. Você não precisa nem fazer um banquete extraordinário. É só colocar pão. O que essa mulher fazia naquele quarto era pão e água. Só. Não tinha Coca-Cola naquela época. Era pão e água. Está entendendo, amém? Hoje você pode até preparar uma mesa com bolinhas, né? Dos gases da Coca, meu Deus. Estou com fome. A comunhão, amada, ela promove essa cura emocional. Existem pessoas se arrastando dentro da igreja, que elas não entendem que não é um ambiente profético, amado. Ele tem alguns utensílios que precisam ser prestados atenção. E esses utensílios dentro desse ambiente profético precisam ser utilizados. Não é decorativo, querido. Tudo que Deus faz na sua vida não é decorativo. Tudo que Deus proporciona para a sua vida é eficaz. Tem eficiência. Tudo que Deus faz é eficiente para você. O fato de você estar aqui nessa manhã, existe uma eficiência do Espírito de Deus. O fato de você estar sentado nessa cadeira hoje aqui de manhã me ouvindo falar das coisas de Deus, há uma eficiência nisso. Há uma proposta de cura para você. Há uma proposta de cura emocional para a sua vida. Há uma proposta de comunhão. Vamos seguir aqui. O terceiro utensílio que tem dentro desse ambiente profético é uma cadeira. A cadeira fala, amado, de simplicidade. Ela não preparou um trono almofadado para o profeta. Ela preparou uma cadeira simples. Porque é na simplicidade, amado, que você vê a importância das pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Essa semana, querido, nós vivemos uma das maiores tragédias da aviação brasileira, porque alguém valorizou mais um avião do que as pessoas que estavam dentro. Ele não queria perder o avião, e ele matou todo mundo, porque para ele o avião era mais importante do que aquelas pessoas que estavam ali. Porque se ele pousasse sem combustível, o avião seria preso. Talvez ele nem voltasse mais a pilotar.
Então, não tinha simplicidade. Ele não queria perder o trono de piloto. Coisa simples, mas custou a vida de dezenas de pessoas. Deus tem preparado, querido, para nós cadeiras, não tronos. Diz a pessoa que está do seu lado: Deus preparou para você cadeiras, não tronos. Presta atenção no que eu vou te dizer e guarda isso para a tua vida toda. Quem senta em tronos governa e domina. Quem senta em cadeiras normalmente é para aprender. Quem senta em cadeiras normalmente é para absorver, é para aprender. Quem senta em tronos é para governar ou dominar. É por isso que nesse ambiente profético há simplicidades de cadeiras para nós continuarmos aprendendo de Deus, para nós continuarmos nos enchendo de Deus, para nós continuarmos, queridos, na simplicidade do Espírito Santo, dizendo: sim, Senhor, governa através da minha vida, reina através da minha vida, o trono é só teu, assenta-te, Senhor. Eu quero aprender. A Bíblia diz que a sabedoria diz assim: assenta-te e eu te ensinarei. O Senhor clama e diz para a sabedoria: senta aqui, sabedoria. Todas as vezes que Jesus quis ensinar alguma coisa, Ele mandou a pessoa se assentar. Você se lembra na multiplicação dos peixes e dos pães, depois daquela mesa maravilhosa, depois daquela transformação, daquele milagre dos peixes e dos pães? A Bíblia diz em Evangelho de João capítulo 6, Jesus mandou que todos se assentassem na relva, que todos se assentassem no chão, para ouvir o que ele tinha a ensinar. E o ensinamento dele foi tão duro que as pessoas começaram a se levantar e ir embora, porque não podiam suportar o ensino. Pedro disse: está muito sério, Senhor, dá uma amenizada na coisa. E Jesus diz assim: vocês querem ir também? Ele diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando as pessoas não sabem apreciar a cadeira, elas vão embora. Diga para o teu irmão: quando as pessoas não sabem apreciar as cadeiras, elas vão embora. Nós fizemos 5 anos de curso de escola de profetas no Brasil, ministrada pelo bispo César, que esteve aqui no começo desse ano. E uma das coisas primordiais que ele ensinava na escola de profeta durante esses 5 anos, eu acho que todos os dias ele falava essa mesma coisa que a gente já estava até calejado de ouvir. Ele dizia assim: quem não é bom de banco não é bom de púlpito. Isso era uma matéria da escola de profetas: quem não aprende sentado não pode ensinar de pé. Porque se você não suporta o ensinamento, você nunca vai crescer. Então, cadeira fala dessa simplicidade e da disposição para se encher mais, da disposição para aprender e estar apto a seguir a jornada profética, aprendendo. E o quarto item que tinha dentro desse quarto profético era um candeeiro. Havia um candeeiro ali, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra, Senhor, fala de revelação. Você não pode viver, amado, uma vida sem revelação. Revelação dá trabalho. Buscar revelação dá trabalho. Buscar revelação, amado, requer que você busque, mas busque com clareza. Na escuridão ninguém consegue encontrar nada. A minha avó, que já partiu para a glória há muitos anos, ela dizia assim: olha, quem procura coisa no escuro, quando acha, não conhece. Quem procura coisas no escuro, quando acha, não conhece. É por isso que você não é da noite, meu filho, você é do dia. A minha avó era uma mulher muito sábia,
mulher de oração, muito sábia. E ela dizia: quem procura no escuro, quando acha, não conhece, não consegue identificar. Para você conseguir identificar, você tem que ter revelação. Se você não tiver revelação, você não consegue identificar nem por que você está aqui de manhã. Faz um exercício. Você não precisa falar em voz alta, mas pergunta: por que eu estou fazendo aqui? Não precisa falar em voz alta. Pergunta para o teu espírito: o que eu estou fazendo aqui? Se você tiver revelação, você vai achar uma razão. Se você não tiver uma candeia, você vai dizer: mas eu sou besta mesmo. Vi nessa igreja, numa manhã chuvosa, fria, de domingo, você vai começar a se achar tolo. Se você não tiver revelação, meu Deus. Olha, eu toquei, cantei e preguei quarta-feira. Nós ensaiamos durante algumas horas na quinta-feira. Eu ministrei na sexta-feira, no sábado de manhã, no sábado à noite. Hoje, domingo de manhã, estou aqui. Se não tiver revelação, eu digo: eu sou meio trouxa, viu? Porque eu acordei hoje, amado, com os meus ossos rangindo que nem velho. Eu digo: lubrifica, Senhor, lubrifica. Lubrifica, Senhor, a tua noiva com óleo da unção. Aliás, a candeia só fica acesa se tiver óleo. Amém? A revelação, ela só vai continuar fluindo, filho, se tiver óleo. Se não tiver óleo, não vai fluir. Você precisa ter a revelação. Por que eu estou aqui? Imagina você, se o profeta Eliseu não tivesse a revelação do seu chamado, ele iria dizer: meu Deus, não faz nenhum sentido eu viver perambulando com um aluno que, eita aluno que dava trabalho a esse tal desse Geazi. Se você for ver a história de Eliseu e Geazi, o cara tribuloso, o tal do Geazi. Acabou leproso, de tão tribuloso que era. Não faz sentido eu estar nesse ambiente se eu não tiver a revelação. Não faz sentido eu participar dessa igreja se eu não tiver a revelação. Por que eu estou participando dela? Há uma revelação de Deus para você, filho. Você não está aqui por acaso. Diga ao irmão que está do céu: você não está aqui por acaso. Faz um apelo para ele: não vai embora não, que só começou. Se você fugir, filho, se você fugir, diga para ele assim: não vai embora. Não vai embora, só começou o tratamento. Algumas pessoas dizem assim: meu Deus, como é difícil ser crente. Misericórdia. Seja forte. Especialmente na New Alliance, né? Seja forte. Tem revelação. Porque se Deus tem pegado pesado com você, é porque tem um propósito. Yes. Se você tiver a candeia, você vai entender. Se você não tiver a candeia, filho, você vai zarpar. Tem um propósito para você estar nesse ambiente. Eu quero que você... As pessoas, elas se irritam quando eu mando falar muito, mas eu mando mesmo. Fala pro teu irmão. Fala pro teu irmão assim: se você não entender o propósito, não tem candeia, não tem revelação, e o ambiente, ainda que profético, vai se tornar insuportável para você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém? As pessoas dizem: pastor, porque você manda tanto repetir misericórdia? Eu digo: é para exercer o teu ministério.
Que se você não aprender a usar ele aí na cadeira, imagina quando você subir aqui, como é que você vai fazer? Tem que exercer o teu ministério aí, bem pertinho. Você está mais perto do que eu dessa pessoa. Se eu tivesse aí, tem uns que eu ia dar um chacoalhão, e alguns até um tapa nas costas. Tenha revelação de que lugar é este. Por fim, para finalizar, ele manda chamar a mulher. Ele manda chamar a sunamita. Eliseu manda chamar a sunamita e diz: por que que ela fez tudo isso? Essa mulher preparou todo esse ambiente. Pergunta para ela: o que é que nós podemos fazer? Eu posso falar com o rei? Esse profeta aqui estava chique, ele tinha acesso ao rei e ao general. Chego lá. Eita, tem um amém, 2, 3, aleluia! Quando profetas têm acesso ao rei e aos generais, amado, a governo e paz na terra. Entenda isso, eu não vou nem entrar por aqui por causa do nosso tempo. Direção governamental e paz na terra. Quando profetas têm acesso a isso, há um rei que ouve profetas e há um general que ouve profetas, a terra descansa e o Senhor reina. Amém? Ele pergunta para a sunamita: mulher, o que é que eu posso fazer para você? E ela diz: eu não quero nada. Eu não quero nada. Não havia interesses pessoais. Quando você está criando um ambiente profético, não pode haver interesses pessoais. Quando você, amado, está aqui dentro desse ambiente, não pode haver interesses pessoais. É por isso que muitos pastores fracassam ministerialmente, porque junto com o quartinho tem um interesse. Eu até crio um quartinho, mas tem um interesse. Eu até posso servir pão, mas estou de olho. Não há interesses pessoais. A história segue, você conhece o capítulo. Ele profetiza um filho para ela que ela não podia ter, ela não pediu. E ela recebe um filho. Porque é impossível, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você é uma pessoa receptível, e se você tem, amado, percepção espiritual e sensibilidade, é impossível um profeta passar por você e você continuar estéril ministerialmente. Se você reconhecer, meu Deus, se você reconhecer e preparar um ambiente profético, é impossível você continuar estéril. Teu ministério vai dar frutos. E é possível que até dê algumas complicações, porque é natural que algumas complicações aconteçam. O menino, a Bíblia não fala a idade dele, mas pelo jeito ele não era grande, porque o menino estava sofrendo de uma dor de cabeça. Alguma coisa, talvez insolação, a Bíblia não fala o problema, a questão é, o menino morreu. Ele não era tão grande porque havia uma escada para subir nesse quarto, que também fala de algo profético, que eu não vou nem entrar aqui. Lembra da escada da fé de Jacó, mas eu não vou nem falar nisso. Que anjos descem e sobem, enfim. Me falta espaço para explorarmos todo esse ambiente profético. Ela sobe a escada com o menino no colo. E ela descobre que existe um lugar de descanso naquele quarto profético. E é lá que ela coloca o filho. Ela coloca o filho na cama do profeta. Ela não coloca o filho na cama dela ou na cama dele, do menino. Ela coloca o filho na cama do profeta, porque ela sabia que aquele ambiente era um ambiente particular, especial. E havia questões proféticas, atos proféticos precisavam ser realizados. E ela faz um ato profético. E o marido manda perguntar, quando ela diz assim: eu vou atrás do profeta. A expressão do descanso está no linguajar dos céus, que ela permanece com o linguajar dos céus.
O marido pergunta para ela assim: aconteceu algum problema para você ir atrás do profeta? Ela diz: tudo vai bem. Lugar de descanso. Quando ela está chegando perto do profeta, eu vou abreviar porque nós já temos a Santa Ceia. O profeta diz assim: vai ao encontro dela, porque o profeta tem uma visão privilegiada. Ele fala em cima do Monte Carmelo, porque profeta só tem cara de bobo, penteado e o jeitão de andar. Mas profeta não é bobo não. Estava lá, visão privilegiada, em cima do Monte Carmelo. Vê ela de longe e diz: vai ao encontro que é a sunamita. Pergunta o que está pegando. Ela deu a resposta: tudo vai bem. Só quero falar com você, tem um particular contigo. Isso ok, manda ela aproximar. Quando ela chegou, faz assim: te pedi algum filho? Pedi alguma coisa pra você? Não, não é? Pois então. Diz: aconteceu outra coisa aqui dentro. Porque você sabe, às vezes quando Deus pega essas peças da gente, se achando demais, ele não faz sentido. Ele diz assim: tem alguma coisa acontecendo. Havia um sofrimento silencioso no verso 27. Mas aconteceu alguma coisa e Deus não me revelou. Vai lá, Geazi. Leva o cajado do profeta. Ele diz: não vai fugir da raia, não. Você vem aqui. Por acaso eu te pedi alguma coisa? Ele diz assim: mesmo assim ele chama Geazi. Diz assim: Geazi, vai na frente. Chega lá, seja lá a situação que você encontra. Põe o cajado na cabeça do menino, lá no rosto dele. Eu estou percebendo alguma coisa aqui. Mesmo que Deus não revela, a gente tem percepção. Percebendo alguma coisa estranha, corre na frente. Geazi volta assim, funciona. Diz: como assim? Aí a mulher diz assim: vem, sobe a escada. Quando sobe a escada, ela abre a porta e diz assim: ó, te pedi filho. Ela não diz que ele está morto. Ela só repete: não, te pedi algum filho. Fecha a porta e pega assim. E Eliseu diz: meu Deus, meu Deus. Caminhantes proclamam caminhantes de vida. Você pode ter chegado morto aqui. Você pode ter chegado estéril. Você vai sair grávida. Espiritualmente. Talvez ela pode buscar Jesus. Profetizo uma e diz a palavra de Deus que o profeta então ele ora mais uma vez. A Bíblia diz que ele começa a orar. Ele sabe o lugar que ele está. Ele sabe aquele lugar que o profeta conduz vida. Então ele não abre mão daquela vida. Ele começa a profetizar em cima do menino. E ele diz que o menino deu 7 espinhos em cima do menino. Ele desce, entrega para sua mãe e diz: toma, mãe, está aqui